Portanto, eu nasci em 1957, sou José António Freitas, nasci ali junto à igreja do sítio do Cerrado, que hoje é Rua Santana. Portanto, vivi sempre por ali a minha infância. Os meus pais trabalhavam na agricultura, mais tarde emigraram. Os meus avós também eram da agricultura e no mesmo tempo livre das escolas também andava na agricultura e mesmo acabei por ir para o Funchal estudar nos Salesianos e no tempo de férias a vida era, portanto, o terreno, os vemes, fazer rega, enfim, era todo o trabalho agrícola que se fazia nessa altura. Portanto, nós tínhamos de trabalhar e obrigávamos a trabalhar para a ajuda, enfim, tudo uma labuta para a sobrevivência. Tinha dito que os seus pais emigraram para onde? Os meus pais emigraram para a França. Estiveram em França e nessa altura, tanto eu como o meu irmão, fomos para os Salesianos estudar. Portanto, os seus pais estavam lá? Sim, e nós ficávamos cá em casa dos avós. E vínhamos, só tínhamos férias, as férias grandes, Carnaval, Natal e Páscoa. De resto, éramos alunos internos. Portanto, só vínhamos cá ao fim do mês ficar a mesada para pagar lá aos Salesianos. Portanto, foi aí a nossa formação, parte de formação que nós tivemos da vida, enfim. E olha, fui andando, fui à tropa, estive na tropa em Santa Margarida, depois acabei por trabalhar no Licoque, depois fui trabalhar no Banco Borges Irmãos, onde andei aí no serviço da prospeção. Mais tarde casei aí também em Santana, vim para cá e vim trabalhar para o Banif. Cheguei a ser gerente de Porta Cruz do Banif, acabei por ser convidado em 2005 para ser vereador. Nessa altura já desempenhava funções como Presidente da Casa do Povo e Comandante dos Bombeiros, em que lá estive como comandante durante 20 anos. Sou o número 1, tanto dos bombeiros, também o mais velho, embora haja o comandante, que foi uma pessoa que também esteve ligada aos bombeiros. Enfim, é uma vida, acabei por ser vereador e presidente da empresa municipal e hoje sou reformado. Estou reformado, tenho 66 anos, acabei por estar aposentado. Mas estou sempre ocupado, nunca estou parado. Falou aqui de vários aspectos que eu gostava agora de ver com mais detalhe, nomeadamente relativamente à sua formação. Como é que era o ambiente e quais são as suas memórias dos Salesianos? Os Salesianos, eu lembro muito bem, nós éramos alunos internos, levantávamos sempre às 6h30 da manhã, portanto fazer o toalete, fazer a cama, vir para a sala de estudo entre as 7 e 7h30, portanto o pequeno almoço começávamos as aulas. E, portanto, era ali uma escola com muita disciplina, principalmente. E praticávamos muito desporto, havia ali umas regras, portanto, muito importante para a formação de uma pessoa, de um jovem. E quando fez o seu percurso todo escolar nos Salesianos? Sim, portanto, até o 5º ano, depois acabei de vir para os Jaminês. E os seus irmãos, o seu irmão? O meu irmão também fez precisamente o mesmo percurso do que eu. E, portanto, nas férias, ou quando vinham cá ajudar na agricultura, uma pergunta só. Os terrenos que vocês cultivavam já eram da família? Sim, eram da família, sim, sim. O meu avô tinha muitos terrenos, principalmente de vimes. Ele chegou a ter 10 toneladas de vimes, de ciclos, e isso dava um trabalhão. Eu lembro muito bem de vir, de fazer a poda e de carregar os vimes às costas, espalhadeiras e depois levar para a zona onde era escaldado os vimes e depois descascá-los com mulheres que ele lá trazia. Portanto, era uma labuta. Depois, entretanto, tinha outras coisas, rega dos vimes, rega do milho,
ultrar as semilhas, acartar as semilhas para armazenar, batata doce, enfim, eram umas férias muito ocupadas. Mas isso só me fez bem, porque hoje gosto muito de trabalhar na agricultura e faço precisamente quase a mesma coisa que eu aprendi. E, portanto, fui sempre acostumado em casa dos avós, não era jovem de andar à noite nas tabernas, porque isso nunca me foi autorizado. E, para além disso, havia uma disciplina em casa. É bom vocês ficarem em casa, porque acabávamos de ouvir as notícias de outros jovens que andavam e depois eram pancadaria e depois muitas vezes os meus avós diziam: vocês estão a ver como é bom vocês ficarem em casa. Nessa altura não havia televisão, era a rádio, ouvíamos a música na rádio e olha, e assim se passou a vida, e assim se passou toda esta história de vida, que para mim foi uma disciplina, uma organização. Eu ir à tropa, ser bombeiro, cumprimento de horas, ter o respeito para a hierarquia, tudo isso faz parte da formação do ser humano. Relativo aos seus avós aqui, portanto, nunca viveram ainda naquelas casas de polo? Não, os meus avós não viveram nisso. O meu bisavô, que era o António Mendonça, chegou a viver numa casa envolvida de pedra e com uma casa por cima, tanto de palha. Depois, mais tarde, portanto, construíram uma casa já em pedra e telha. Mas tínhamos muitos palheiros, onde se criavam os gados, de colmo. Isso também era no verão, para a plantação do trigo, recolha do trigo e guardar o colmo para ajudei muita cobertura, pelo menos de três palheiros grandes, pelo menos duas grandes e um mais pequeno. Ajudava, portanto, a passar o restolho aos homens que estavam em cima da casa. Depois, mais tarde, quando fui crescendo, já entrava para dentro da casa para dar os pontos, que eram os vimos, para eles apertar o colmo ou a vara. Portanto, tudo isso, fui crescendo, fui aprendendo a arte e cheguei também a estar em cima das casas a espalhar. Claro, com pessoas que iam me dizendo mais para aqui, mais para lá. Portanto, era um trabalho. Portanto, e também, para além disso, também gostava de aprender e de saber. Eu tenho colmeias que aos 20 anos o meu tio, tenho um tio padre que me ofereceu-nos a nós colmeias e eu hoje continuo com colmeias. Portanto, tudo o que eu vejo, gosto de fazer, também gosto sou um tipo de marchante, também desarrasco-me a cortar qualquer coisa, enfim, o que é preciso na vida de trabalhar. Relativamente à sua profissão, portanto, quando termina e as suas primeiras atividades vão ser então no setor bancário? Sim, esqueci-me também de dizer que a minha primária foi feita aqui em Santana, junto à igreja, que havia aqui as irmãs que tinham a escola, e a quarta classe foi feita cá em Santana, nas irmãs que eu tenho. Portanto, na altura, quando andei na primária, já essa semana dos compadres e das comadres, as crianças, nós ficávamos todos eufóricos, vínhamos mais cedo de casa para ver os macacos ponderados. Isso é uma parte que tínhamos que ter dito. Mas essa escola primária era a única que existia ou só havia essa das irmãs? Não, portanto, havia essa e havia outras escolas do Estado. Mas mesmo junto à minha casa havia uma escola. Mas eles chamavam a escola das freiras, que eram as melhores, que os alunos saíam mais bem preparados a nível do estudo, eram mais rigorosas e davam mais atenção. É por isso que eu fui colocado lá. E depois daquilo que tinha falado, portanto, onde é que começa a trabalhar? É no Funchal? O Funchal. Eu acabo de ir para a tropa e acabei a tropa em 79 e vou trabalhar para o Licoque, que alguém me convidou para ir para lá trabalhar.
Depois fiz testes ao Banco Borges e acabei por ser chamado, nessa altura que me lembro só alguém entrou 2 pessoas, e fui para lá, tive lá uns 3 ou 4 meses, enfim, para ter a aprendizagem de toda a preenchimento da papelada e alguma coisa sobre o banco. Depois acabei por, como era do campo, acabaram por na prospecção, que é o que era, eu saía, ia para São Vicente, passava, recolhia cheques da Venezuela, que o Borges tinha lá um escritório na Avenida Oroneta, e eu passava, recolhia muitos cheques do Borges, e às vezes também em França. Portanto, passava ali a zona de São Vicente, Feijão da Areia, Ponta Delgada, Boa Ventura, o Arco São Jorge e Santana. Portanto, isto era feito durante a semana. E à quarta-feira ia ao banco entregar fazer as contas. Mas nesse período que trabalhava no Funchal, também residia no Funchal ou continuava a residir aqui em Santana? Eu continuei a residir cá em Santana. Tinha transporte, portanto, à segunda... Nos 3 meses que eu lá estive dentro do banco, ao fim de semana, mas todos os fins de semana vinha a Santana. Para mim, Santana, os fins de semana vinha sempre cá. E quando andei na prospeção, praticamente passava mais um tempo cá, ia ao Funchal na segunda-feira de manhã, na quarta estava lá o dia, e ia à sexta-feira entregar portanto, a pasta, com o dinheiro, com os cheques, com tudo isso. Depois falou ainda da sua atividade entre os setores, nos bombeiros, na Casa do Povo. E na Junta. Não, portanto, estive na primeira escola dos bombeiros e acabei por ser o número 1 e era praticamente o chefe, acabei de ser adjunto, depois passei a comandante, estive lá 20 anos e também fui presidente da Casa do Povo. Penso que fui para lá, e presidente da Casa do Povo em 2000, talvez 2001. Eu tive lá uns 15 anos na Casa do Povo. E qual eram as atividades que a Casa do Povo promovia? Nós tínhamos o grupo folclore, que era a parte mais importante da Casa do Povo, o apoio, que é aí que se transmite a cultura de um povo. Para além disso, tínhamos também essa organização que participávamos no Carnaval, no desfile do Carnaval. E claro, tínhamos, portanto, conseguíamos fazer, portanto, um grupo folclore que fazia intercâmbio a nível do continente, a nível dos Açores. Vinham uns grupos cá, porque nós também estávamos nas 24 horas a trabalhar, que era o Festival de Folclore. Depois passou para 48 horas a malhar, onde se organizava tudo, uma estrutura, havia a montagem do palco, depois mais tarde houve a representação dos municípios, tudo isto dava um trabalho. E nós, claro, com o apoio do Governo, apoio da Câmara, a Casa do Povo fazia uma candidatura à Drama para apoio financeiro para o evento. Isso era uma coisa excepcional. Enfim, depois veio um encerramento com o Presidente do Governo, os secretários vinham cá, entregavam os troféus aos grupos folclóricos. Era um fim de semana, começando na sexta-feira, acabando no domingo, cheio de música, muito real, muito movimento, e havia muitas barracas de comes e bebes. Hoje está um pouco mais fraco. Isso também muita diversidade de festas a nível regional e sai um pouco, mas de qualquer maneira há sempre aqui movimento no domingo para ver o festival dos grupos folclóricos, para além de trazer as famílias, e é engraçado, se faz um desfile dos grupos na rua, eles vêm cantando e vêm malhando, que é mesmo bom, é espetáculo, é uma maravilha. Eu acabei de ser convidado para ser vereador da Câmara em 2005. Tive ali 4 anos com o Presidente Carlos Pereira, tive um ano na parte da cultura, que também tinha ao meu cuidado, portanto, a organização do evento dos compadres. Isso iniciava-se logo em janeiro, definindo a data,
definia-se o dia logo da organização, do dia da festa em si. E depois, claro, precisa organizar as coisas todas ao pormenor. E depois acaba por ser vereador da parte das obras. Mais tarde, portanto, logo mudou o presidente e eu fui convidado por outro presidente, o Rui Misés, que criou uma empresa municipal, Terra Selhada, e acabou por me convidar para ser presidente da empresa. E lá teve 4 anos. Ainda te queria fazer uma pergunta com a qual fiquei, que era por causa da produção do seu avô. Mas antes de irmos aí, eu gostava de me falasse um bocadinho quais são os principais produtos que são aqui produzidos. E depois me falasse do vinho, exatamente o que é, para quem não conhece e para que é que serve. O vinho. A grande produção do meu avô era vinho. O vinho era, portanto, escaldado, tudo amarradinho, tudo seco ao sol, ficava bem amarelinho, e depois era vendido para a Camacha, para os artesãos, para fazerem cestos, aqueles, enfim, várias coisas que eles faziam com isso. Mas principalmente era cestos e coisinhas pequenas, travessas, que antigamente não havia o plástico. Portanto, tudo o que era preciso transportar-se de produtos de alimentação dos terrenos, que era o vinho, para ir ao supermercado, levar o cesto, a cesta para trazer as coisas. Portanto, o vinho nessa altura era uma coisa que tinha muita rentabilidade. Claro, depois apareceu o plástico, acabou o vinho por ser, portanto, desvalorizou e já não dava para cuidar e fazer tudo isso tratamento, porque o valor que eles compravam o vinho não dava para a despesa. E de resto aqui da região? A nível disso, nós aqui, o meu avô logo em janeiro semeava trigo, que é o tal trigo para a palha, por causa para além do grão, tinha a palha também para a cobertura dos armazéns, dos palheiros, das casas. Tipo. E depois, já em março, fim de fevereiro, fim de março, plantávamos as semilhas e a couve e o milho, tudo junto. E claro, pois a partir daí era cuidar. Nós tínhamos também muita batata doce, que era a batata que tínhamos, o meu avô tinha um terreno que tinha batata da carocha e que aguentava um ano na terra, e também produzia semelha, milho, trigo, aí já não, era a batata doce e semelha e o milho. Aí havia uma pessoa que cuidava do terreno e o produto era um tal caseiro, pois era dividido o produto, metade para ele, metade para o senhorio. E animais? Animais, o meu avô geralmente tinha sempre, não cuidava de gado, mas tinha gado à avalação, o que é? Comprava uma bezerra ou uma vaca e dava a alguém para cuidar, porque como ele tinha terrenos, tinha pelo menos 2 pessoas que faziam isso, como tinha terrenos que eram o terreno dos vinhos, havia muita erva, e então havia sempre alguém que pedia para fazer um terreno, que é o senhorio, e cuidavam do gado, e depois mais tarde era vendido a vaca ou o bezerro, e era metade para quem cuidava e metade para o senhorio. E claro, depois o meu avô, com esse dinheiro, voltava a comprar mais uma res pequena para depois ela crescer. Portanto, a rentabilidade financeira sobre a criação do gado, que nessa altura não era fácil. Portanto, a parte financeira, dos empregos, não havia assim muito trabalho que as pessoas pudessem ganhar. Muitas das vezes, nessa altura, eles quase que as pessoas rogavam ao meu avô para vir trabalhar, para dar um dia, chamar um dia fora. Tomavam um pequeno almoço e o jantar, e levavam portanto, o valor. Eu lembro-me de receber a 5 escudos, a 7,5, depois passar para 15, para 20 escudos. Eu lembro-me dessa altura do pagamento disso. E havia, essa aí a parte que me chocava muito, que havia um senhor que era vizinho do meu avô, no interbem, geralmente aquele era o pão caseiro, o pão grande, dividiam a meio.
E o senhor nunca comia o pão e dizia à minha avó que era a comadre que me guarda esse que é para eu levar para casa para eu dar aos meus filhos. Isso chocava-me muito. A minha avó acabava por arranjar, não meio, mas sim um pão. Porque nessa altura havia muita gente com muitos filhos e não tinham tanto fartura de comer, que é o caso da semelha, do trigo e do milho para fazer a papa de milho. Portanto, havia dificuldade na parte de muita gente. Pegando nisso que me acabou de dizer, gostava que me falasse relativamente a hoje. Por exemplo, ainda como é que é hoje viver em Santana? Quais são as principais vantagens, as dificuldades e, sobretudo, consegue dizer para si quais são as principais diferenças entre o passado, esse passado que diz, e hoje em dia? De empresas? As principais diferenças. Diferenças. Portanto, fala de um período de muitas dificuldades. Portanto, como é que foi vendo esse desenvolvimento da região e como é que era, que me falasse um bocadinho mais também de como é que era essa vida, às vezes também difícil de algumas pessoas? Sim, isto é uma diferença enorme, porque há uma das coisas aqui, já que acaba-se por, em 1964, ou talvez antes, em 60, que houve a possibilidade de começar a emigrar. Já antigamente emigravam para o Brasil, mas aqui em Santana acabou por muitas pessoas, homens principalmente, emigrar para a França. E como é que era? Houve um indivíduo que conseguiu ir para a França e depois começou a vir aqui buscar pessoal que recebia um X dinheiro para pegar nas pessoas para levar para a França para arranjarem lá trabalho. Chamava-se o passador. E é nessa altura que começa a sair muitos homens, principalmente pais que tinham muitos filhos e acabavam de sair e ganhavam e mandavam dinheiro. Já a situação financeira das famílias começou a melhorar. Há, claro, ali uma contrapartida, porque é os senhorios que acabam por perder muitos caseiros e aí não gostavam muito disso. Mas foi uma das boas evoluções daqui de Santana, foi a imigração, seja para a França, para a Inglaterra, para a Suíça, para a Alemanha. Portanto, houve muita imigração. E isso aí, claro, começou a haver dinheiro, já ficou completamente tudo diferente, já começou a haver, as estradas melhoraram, já começou muitos jovens já foram para o Funchal estudar, uns com dificuldade financeira iam estudar para o seminário, praticamente não pagavam quase nada e porque também tinham um internamento. Nós de Santana, como ficávamos muito longe do Funchal, tínhamos quem tinha família com casa lá ficava na casa das famílias. Quem não tinha a facilidade era ir para o seminário ou então para os salesianos, que foi o meu caso. É claro, toda esta evolução fui andando e melhorou tudo isso, depois claro veio o 25 de Abril, isso mudou tudo, a Câmara começou a ter mais dinheiro, começou a fazer mais investimento aí nas ruas, o comércio também melhorou, apareciam os bancos, tanto a Caixa Geral foi o primeiro banco que se instalou aqui, a seguir foi o Banif, e foi isso que tem uma grande diferença. Depois a nível comercial já se conseguia comprar cá uns bons sapatos, ou sapatilhas, ou mesmo alguma roupa. Já começou a aparecer pronto a vestir, enfim, o café, o restaurante, o Colmo, foi um dos cafés que apareceu por cá e acabou por ser hotel, a Quinta do Frão, enfim, há aqui uma parte de estruturas comerciais e mesmo culturais que tudo isso evoluiu, que é o que se está a passar hoje. Mas nos anos 60 isso não era assim fácil. Atribui uma grande importância, por exemplo, à facilidade com que agora se chega ao Funchal, portanto é muito mais rápido. Sim, isso foi uma das grandes evoluções também. Foi essa. Nós, por exemplo, eu ia para o Funchal de caminhonete, era 2 horas e meia.
tínhamos que sair para o Ribeiro Frio, para o Poço. Hoje não, hoje, enfim, a 40 minutos estamos perto do centro do Funchal. Mas muitas vezes, nós já temos aqui o centro comercial, o continente, já temos muita coisa, a diversidade aqui, quase que nem sequer é preciso se deslocar ao Funchal para comprar as coisas. Nós temos cá já, hoje em dia, tudo o que nós precisamos para o dia-a-dia da vida. Comparando a sua vida, por exemplo, com a dos seus pais e avós, o que é que diria ou dois, três aspectos que achar mais relevantes e que mudou, portanto, de uma geração ou destas 3 gerações, qual acha que foi as principais melhorias? Não sei, a parte da melhoria, para mim, para o meu pai, foi a saída dos dois para a França. O meu avô, entretanto, claro, com aquela descida, portanto, a valorização do vinho, da semelha, ele acabou por ter reforma. E aí já não se preocupava tanto com isso, porque, enfim, tem aquela mesada no fim do mês. E claro, portanto, toda esta estrutura de melhoramento a nível camarário, de ruas, águas, enfim, toda esta mudança, esta evolução, claro, foi sempre bom e é sempre bom e nós sempre esperamos sempre melhor, não é? E nota, por exemplo, qual é a sua percepção sobre as alterações do 25 de Abril? O 25 de Abril trouxe para aqui muitas mudanças ou achou que a vida permaneceu um pouco na mesma? Sim, aqui em Santana, o 25 de Abril, pouco se vai alterar, alterou alguma coisa, não é? Enfim, as pessoas já tinham mais liberdade de conversação e algo. Mas no início não foi assim grande, porque a vida continua sempre, não é? Portanto, com o tempo que foi andando. Então aí é que, enfim, fui melhorando, já não havia aqueles senhoreios que têm o domínio com caseiros e se fui acabando, porque também houve a imigração e há muitos senhores que acabaram por ter os terrenos, tanto sem nada da agricultura. Tudo isso foi evoluindo e ainda bem que isso aconteceu. E o 25 de Abril, claro, com os anos, com o tempo, chegou a esta evolução que hoje temos. Como é que vê o aumento do turismo aqui em Santana? Acha que é positivo para a região? Neste momento em Santana há um turismo enorme. E tudo por quê? Por causa das casinhas típicas daqui junto à Câmara. Realmente aquilo uma coisa, uma arte, umas casinhas construídas com um certo cuidado e aí criou-se famílias. Portanto, é isso o cartaz. Depois, para além disso, temos as canadas, temos o Caldeirão Verde, há aí umas levadas também muito com uma visão, vistas bonitas. O Pico Rovo, que é o pico mais alto da Madeira, que isso atrai muita gente também vai lá muito cedo para ver o sol nascer, que é bonito, é uma paisagem bonita. Temos a Rocha do Navio, do Calhau de São Jorge, portanto, e ali o Lago de São Jorge e Cabanas, o Arco de São Jorge. Enfim, nós de Santana em si tem uma zona vasta, Moricilva. Enfim, tem tudo. Há muita gente que vai à Rocha do Navio, que é uma zona de reserva da biosfera. Enfim, tudo isto faz atrair as pessoas cá. E tem o Ribeiro Frio, os balcões. Penso que não há nenhum turista que venha cá à região que não passe aqui por Santana. Portanto, desde o Ribeiro Frio aqui. Porque eu vivo ali junto à Câmara e então vejo tudo isso, todos os carros ali a passar. E neste momento está muito difícil de chegarem cá a estacionar, porque aquilo fica tudo cheio, completo. Portanto, a Câmara Municipal tinha que pensar em criar um espaço para fazer o estacionamento, para resolver o problema do estacionamento. E eu, por exemplo, vivo ali, as caminhonetes param mesmo em frente à minha casa,
na porta de saída da garagem, que eu vou sair com a viatura, mas não importa, deixo os turistas sair para ir ver as casinhas e depois eles acabam por sair e eu acabo por sair. Mas, regra geral, considera que é positivo esse crescimento do turismo? Sem dúvida, porque criou-se ali uma zona comercial. Antigamente havia o Colmo, neste momento já há ali muitos mais restaurantes, e os restaurantes geralmente na hora de almoço estão sempre cheios, e às tardes. Portanto, tudo isso, criou-se mais emprego, criou-se mais riqueza, porque tendo os restaurantes, mesmo alguns agricultores que fazem a agricultura, tanto plantam a batata, batata doce, vendem muito a estas zonas aos restaurantes. Portanto, é dinheiro que fica aqui, para além de artesanato que também tem ali à venda. Para Santana é excelente todo este movimento que passa por aqui. Mas acha que o aumento do turismo, por exemplo, pode levar a que as pessoas deixem de produzir ou deixem de cultivar, ou acha que não afeta? Não. As pessoas que Santana tem zonas planas e hoje em dia tem muita maquinaria e já planta, muitas pessoas já fazem a plantação da semelha com o trator, portanto tudo isso é batata também, já evolui nesse aspecto. Em vez de andarmos com uma enxada, acabar, tirar o rico, não. Hoje em dia tem a maquinaria que acaba por fazer, portanto, toda a plantação da agricultura e a recolha. Há quem que se dedique, portanto, a isso que também dá rendimento e, é claro, também há quem trabalhe na parte da restauração que tem o seu ordenado, não é? Mas isso foi bom. Aqui também é bom para a fixação de pessoas cá. Mas, claro, isso tudo, a escola primária, o centro de saúde, todos estes serviços que vieram para o Conselho foram benéficos. Agora, entrando mais concretamente na festa dos compadres, gostava que me explicasse, e a mim, e, por exemplo, quem não sabe ou não conhece esta festa, em que é que consiste a festa dos compadres e como é que o senhor costuma participar nessa festa, em que atividades? A festa dos compadres, fala-se que havia aí um morgado que era o Loreno Falcão, que veio dos Açores, tinha terrenos nos Açores e também tinha terrenos cá em Santana, na ilha, e que mandou vir homens dos Açores, pessoal dos Açores, para ensinar ao pessoal aqui, às pessoas de Santana, a plantar o milho, como tratar, porque houve aqui, Santana era boa produtividade de semelha, mas houve uma crise que houve doença e as pessoas, para se alimentarem, viviam aí meio com dificuldades. E então o milho veio. Mas os açorianos já faziam festejos lá do compadre e da comadre. E claro, isso certamente havia nessa altura, porque eles haviam um almanaque em que definia a semana das comadres e a semana dos compadres. E o almanaque era considerado um livro, quase uma bíblia do agricultor, em que havia ali aconselhamentos de plantações da agricultura, desde a plantação do trigo, da semelha e das árvores, enfim, tudo isso. E isto foi evoluindo de tal maneira que acabou-se por fazer essas brincadeiras. As comadres faziam lá um compadre que ponderavam e enforcavam para fazer gozo. Os compadres, por seu lado, na Semana das Comadres também ponderavam uma comadre. Havia a Semana da Comadre, elas davam um foguete de peça, o compadre dava um foguete de assobio. E o que é que, para mim, aqui, toda esta evolução vem a ver, porque ali há aquela zona central junto à igreja, dos bares, dos cafés, cafés nem sequer das tascas, havia ali, eles juntavam-se ali todos, que era mais uma maneira de fazer um arraial e para os comerciantes, que eles eram os grandes profissionais disso, para fazer algum dinheiro. Eu lembro muito bem dos meus 4 anos, 5, 6, 7, portanto, de se fazer esses festejos.
Eu lembro que eu via o Sr. Joel, que era do continente, que era lisboeta, era farmacêutico da farmácia. Isso era um homem com, enfim, com algum conhecimento, alguma cultura. E o Sr. Massana, que era um senhor também do continente, que veio trabalhar para o registro civil. Portanto, pessoas com formação e conhecedoras da profissão. E eles eram dos que também andavam ali, envolvidos nisto, porque antigamente não havia diversidade, não havia televisão, não havia só a rádio. E eles aproveitavam essas tardes dos dias de verão, dos dias bons do inverno e por aí, recolhiam-se para ficar por ali junto, lembro ali o consultório do doutor Leonel, que juntava-se ali muita gente para galhofa, para contar histórias, contar anedotas. E essa semana das comadres e dos compadres também era tipo feito isso. Gozavam das comadres, que eram bilhardeiras, e na semana das comadres geralmente dava sempre bom, e na semana dos compadres me dava a lua e vinha o inverno. Havia muitos anos que caía muita neve, grandeza lá em cima no alto. Então era o gozo das comadres para, olha, vocês têm muito arroz para comer, não vão passar fome durante o ano. Enfim, é a história. Eu lembro-me de eles fazerem um caixão, uma comadre, e andarem com ele nas ruas ali do centro, e o padre da freguesia tinha ido para o Funchal, não sei se para o retiro, e ia ficar lá no Funchal, não veio para cá. O senhor, que era um famoso também castício, o senhor Vasqueiro, vai para a torre e toca o sinal de enterro, porque é uma coisa, foi um falâncio do senhor ir tocar o sinal de enterro portanto, ao funeral da comadre. Eu sei que o padre Cardoso, entretanto, o vigário chegou, ficou escandalizado e deu uma baia e falou isso na igreja da missa sobre isso. E portanto, tudo isso à tarde, depois da sentença, depois era distribuir as heranças. O fulano tal vai ficar com a casa de palha, o outro vai ficar com este. Depois acabavam por fazer a queima dos bonecos forrados em palha para arder. Pois claro, depois com a evolução já era com fogo, já eram com as rodas, enfim, tudo isso é essa evolução. Mas lembro-me muito bem disto. E também há uma história do indivíduo que era canalizador da Câmara, que era o Basílio, que era guarda-redes da equipa de Santana, que era um bom guarda-redes. O de Santana tinham com futebol e tinha uma equipa que jogavam geralmente contra o Porta Cruz, ou vinha alguma equipa do Funchal a jogar no verão. E esse Basílio era um artista, e então o que é que ele faz? Ele estava uma comadre, um compadre ponderado, num cedro junto ali à praça, e ele subiu um poste e foi lá, corta a corda e o compadre cai. Entretanto, elas estavam numa festinha em casa do Sr. Xavier, lá a comer e a beber, que eles aproveitavam sempre estas festas para comer e para beber. E quando vêm à rua, já o boneco não estava ponderado. Tiveram de saber que era ele que tinha feito isso. Vieram à Câmara, na altura o presidente, o Manuel Marques da Trilhado, e ele foi chamado e foi obrigado a ir lá colocar o boneco. Aquilo para elas foi toda está a ver com esta situação, uma folia, pouca vergonha, então foram, a gente nunca abdicou com o padre, vocês abdicaram, enfim. As mulheres, eu conhecia ali a senhora Maria Cramujo, que era uma pessoa muito dinâmica nisso, a Maria Maneca, chamava Maneca, ela houve um ano a ter que se vestir de carteiro, quando andou a distribuir cartas, e tanto que ela assim com uma voz santa, grossa, e eles até lhe fizeram-lhe dessa situação de saída dos compadres, a Rádio Moscovo. Depois havia a senhora Conceição, que era a mulher do Sr. Batista, também vinha. Portanto, havia ali no centro umas senhoras, a Maria Borras, a senhora Maria do Cramujo, que penso que a filha vai vir cá também falar. Portanto, eram pessoas, juntavam-se ali um grupo de mulheres que faziam também um tal de macaco e faziam malaçadas e comiam, e os homens que participavam nisso, o Sr. Peixe, o Sr. Jardim, que era um fiscal do leite.
porque havia muita concentração das mulheres e homens que vinham por o leite à máquina, que depois era extraído da manteiga, enfim, que era levado para o funchal. Portanto, todo este envolvimento dos comerciantes, do Manuel Batista, do Sr. Xavier, do Sr. Peixe, o Sr. Alfredo, portanto, todos eles, estes comerciantes que também andavam ali, cateçavam, pegavam com as mulheres, enfim, aquelas milhares de mal dizeres que se percorria ali, e era isto, estas 2 semanas passadas aqui. Claro, depois com esta emoção já começou a haver grupos, a ser convidado de grupos de folclore vir cá atuar, na quinta-feira, depois já passou para ver desfile já na festa dos compadres, coisa pouco, mas depois foi evoluindo, claro. Já não se realizava as festas na quinta-feira como se fazia antigamente e passou-se a fazer ao domingo. E claro, a Câmara Municipal, isto depois houve aqui uma decadência. E eu cheguei, por exemplo, a fazer de juiz em cima de um carro, que era do carro do Sr. Gregório. E o Samuel, e não sei se o Gil, sei que juntámos um grupo e fizemos então a sentença e eu fui o juiz desse ano. E há aqui uns anos que isto ficou assim meio morto, por questões também financeiras, porque nessa altura, para chamar um grupo cá a cantar era preciso dinheiro, fazia-se peditório e as pessoas acabavam por colaborar. Depois houve aqui uns anos a Câmara Municipal pegou nisto, como vi que isto realmente já tinha algum nome e tinha um cartaz, e sem dúvida que a Câmara depois acabou por criar uma estrutura de tudo sobre esta festa que atrai muita gente e é um cartaz, sem dúvida, ativa a nível regional. Acha que a Câmara tem um papel importante na preservação desta festa? Sim, sem dúvida. Se a Câmara não apanhasse isto, ou se não chamasse assim este evento, isto certamente fazia-se, demorava-se alguma coisa nas quintas, mas depois acaba por não haver todo este envolvimento do cortejo que realmente é. E vem muita gente da Santana. Não é uma festa que esteja só gente daqui, então vem gente dos outros. Sim, isto acaba por encher aí de pessoas que, sei lá, não poderei dizer, vem caminhonetas, eu sei que aquela rua, que é a 25 de Maio, ali junto à Câmara, e eu vivo ali mesmo ao pé, e vejo a chegada a partir da 1h, meio-dia e meia, 1h, a estrada vem cheia de pessoas, poliforme, uma coisa tremenda. Não posso dizer que se tem 10 mil, 15 mil pessoas que vêm aqui a Santana, não vem. E tinha descrito um pouco a festa, foi falando quando era mais pequeno e foi mais adulto. Quais foram as principais mudanças que foi havendo nesta festa? Ou ela mantém-se muito parecida de como se lembra quando era mais jovem? Não, tem evolução. Portanto, quando eu era mais jovem, juntava ali as pessoas da freguesia. E geralmente estas festas eram feitas à tarde e à noite, para a Câmara. Que essas sentenças eram feitas, quer o Sr. Joel e o Sr. Massana, faziam em cima do muro, onde há ali a Praça de Táxis. Era um muro que tinha lá, que fazia uma ponte do caminho, e subiam para aí, ficavam com uma zona mais alta, e claro, as pessoas punham-se a sair em volta, mas será que tivesse 300, 400 pessoas, mas praticamente era só as pessoas da freguesia. Vinham ali, viam os copos, riam-se, gozavam, depois havia a sentença que era para galhofa, enfim, tudo isso fazia parte disso. Agora não, agora está completamente diferente, já não é na quinta, mas sim já no domingo. E quando fala da sentença e do juiz, que papel é esse que se desempenha? É daqueles dos mal-dizeres, não é? Que a comadre meteu-se com o compadre e porque não se devia ter metido, e que o compadre foi apanhar a erva num terreno alheio e que foi apanhado e que vai ter que pagar aquela multa, enfim. E havia também aspectos de vida particular de certas pessoas que faziam aldrabices e outras coisas que também eram puxadas
precisamente quase para essa sentença. E muitas coisas que aconteciam na freguesia eram levadas para a lei. A questão, por exemplo, dos bombeiros, eu também fui atribuído, comandante dos bombeiros, não sei o quê. Cheguei a ter um macaco ponderado com a minha farda lá num poste. Portanto, havia esta sempre dizer ou de crítica do que é que se não fazia, o que é que se devia fazer. Enfim, e hoje critica-se o Presidente da Câmara de ele não participar nas reuniões, enfim, estes apanhados que eles vão fazendo, que há um indivíduo, que hoje é o Sr. Marcelino Teles, que faz os apanhados durante o ano dos acontecimentos que se passa aqui em Santana e a nível mesmo do governo, de algum político, e que acaba por ser falado lá na sentença. Assim, para finalizar, acha ou considera que quase todos os grupos ou instituições de Santana são integrados nesta festa? Sim, por exemplo, esqueça-me este pormenor. Há um grupo da Casa do Povo que na Semana das Comadres monta uma comadre e que vem à Câmara cantar e despecar. Que hoje eu também faço parte dessa parte desse grupo, que vem cantar sobre o compadre e a comadre, e depois acabamos de ter uma recepção lá na Câmara com malaçados e vinho de madeira. E na quinta-feira dos compadres, as comadres também montam um compadre e também vêm à Câmara na quinta-feira. E cantam também, e depois acabam de ter um biberete, lá está as malaçadas e o vinho de madeira. Nós, claro, eu vivo ali também costumo, apareço sempre a ver e vou sempre lá também gostar das malaçadas e do vinho de madeira. Mas é essa parte das quintas. Agora, noutra situação da organização do domingo do desfile, isso é como eu dizia, em janeiro é definido o dia do Carnaval, depois é definido a semana da comadre e do compadre, e é organizado qual é o dia, tanto é o domingo antes do Carnaval. A partir daí é criada a estrutura, ligar às empresas por causa da montagem do palco, a iluminação, enfim. E depois os convites que é feito, portanto, às casas do povo, às escolas, às bandas municipais, a outras associações culturais que tem em Santana e até pessoas particulares que queiram também participar no desfile. Portanto, toda essa organização, eles escolhem o tema, a Câmara, por sua vez, fornece o material para as estruturas dos carros e, portanto, tudo isso é feito todo ao pormenor, com muito cuidado. Há a atribuição do X valor de monetário para a ajuda das despesas que é feita, porque há sempre pregos, há sempre qualquer coisa que é preciso comprar material para flores, enfim, toda essa parte que eles fazem na montagem dos carros. E isso tudo organizado, portanto, eles depois acabam por participar à Câmara os temas, depois a concentração das viaturas são feitas sempre lá em cima no armazém da Câmara, que é ali junto ao cemitério, na Ferragem de Santana, e a partir daí é tudo organizado, quem é que sai primeiro, quem é que vai à frente, quem não vai, geralmente vem sempre acomodado, portanto, e há sempre este empenho. Dá um trabalhão, que isto não é fácil. Pois a animação, os artistas para vir atuar já no sábado e no domingo, também na parte da manhã vem cá também outros grupos atuar e depois, claro, termina por o desfile às 3 horas da tarde, que é sempre aí, sempre feito às 3, o desfile que leva muito espaço, tem que estar 2, 3 horas a passar e depois o fim é a sentença e depois a cana do compadre e da comadre. Mas isto não há dúvida que isto foi um cartaz, uma coisa, uma evolução tão grande, porque as pessoas que hoje vêm caminhonetas publicitadas à festa dos compadres.
e é um cartaz enorme a nível regional, já logo em janeiro, fevereiro, já se vai falar, é a festa dos compadres em Santana, em todo o lado da freguesia que se passa, para as freguesias aí da ilha, ouve-se falar na festa dos compadres e das comadres. Que é a principal festa aqui de Santana. Sim, tem as 24 horas a bailar, que é o tal Festival de Folclore. Mas esta, neste momento, já não só agora, mas há uns anos para trás, já está a trazer muito mais pessoas a Santana do que as 24 horas a bailar, o festival.